filósofo grego antigo Platão definiu que o ser humano era composto por uma dualidade psicofísica. Isso quer dizer que existe no ser humano, que constitui o ser humano, um corpo físico e uma alma, que ele chamou de alma ou de psique, que é extra metafísica, né? Algo que não está ligado diretamente à física. E a gente vai explorar então nessa aula justamente essa concepção de alma que ele julgava ser uma alma imortal. Eu sou Francisco Porfírio, sou professor de filosofia. Vamos nessa. Os gregos antigos, desde a filosofia mais primitiva ali, começando com Anaxímenes, por exemplo, Anaxágoras, eles já tinham uma compreensão do que seria a alma, né? A alma, para eles, seria uma espécie de sopro vital, aquilo que dá ânimo, né? Aquilo que dá movimento, que dá a vida. Então, essa concepção ela é marcante, né? Ela existe desde essa antiguidade e ela é marcante para o pensamento de Platão sobre essa alma. Também havia uma ideia de se entender, né, uma noção de alma como consciência, tá? Como aquilo que te dá consciência, aquilo que permite ao ser humano ter consciência do que acontece à sua volta. E aí tem duas palavrinhas no vocabulário antigo que vão definir essa noção de alma. Para os gregos era a psique, né, uma palavra que vai ser resgatada pela tradição ocidental da psicologia, da psicanálise, né, de entender essa alma como a mente, como esses processos mentais, como aquilo que te constitui, né, aquilo que te faz enquanto um ser que entende o mundo. E a tradução dessa psique para o latim, do grego para o latim, era ânima, né? Essa noção de ânima ela tem tudo a ver justamente com aquela noção de animar, de dar ânimo ou de dar movimento, de dar vida, né? Por isso, quando a gente fala, por exemplo, desenho animado, né? Esse desenho com ânimo, esse desenho com movimento, tá? Esse ânima está ligado estritamente à ideia, à noção de movimento. Então, a alma seria aquilo que dá movimento a um objeto, a um corpo, no caso. Então, até aqui a gente pode entender essa ânima, essa alma, como uma substância que vai habitar o corpo, né? Uma substância que habita o corpo, que dá movimento a esses corpos. Platão, né? Dessa a imagem aqui para a gente fez o Platão. Ó, Platão é esse que está com o dedo apontado para cima nessa pintura do Rafael Sanzio que se chama Escola de Atenas. O Platão ele vai trazer algumas noções, algum entendimento diferente sobre a alma, né, algumas especificidades sobre essa ideia de alma que os gregos até então não tinham resgatado, não tinham trazido. Primeiramente, né, a gente vai ver ali que ele vai tratar a alma de três diferentes maneiras, né, nas principais obras. Primeiramente, que o ser humano ou é uma alma, ou é um corpo, ou é né, uma mistura das duas, de corpo e de alma. Essa ideia de mistura dos dois é justamente aquilo que a gente tinha dito, dualismo psicofísico, né? Essa junção de corpo e alma que configura nós seres humanos. Aí nessa ideia está excluindo, por exemplo, a noção de que os outros animais teriam essa capacidade, essa alma, né? Porque eles já seriam somente corpo, somente matéria. Em uma segunda concepção, Platão vai dizer que a alma ela é justamente uma capacidade de lidar com a linguagem, ela expressa-se pela linguagem e ela se degenera ao entrar em contato com o que é material, ou seja, com o corpo. Então a alma para ele ela seria essa expressão que a gente tem e que a gente consegue vocalizar, né? Porque através do raciocínio, da nossa capacidade racional, a gente desenvolve linguagem e essa linguagem expressa essa alma que nós temos dentro de nós. O corpo, ele já seria uma espécie de degeneração para essa alma, porque no entendimento de Platão, ele é material, portanto, ele é imperfeito. Numa terceira concepção, a alma seria aquilo que habita o corpo e, portanto, o corpo é um instrumento dessa alma, ou seja, a alma utiliza o corpo como um instrumento para viver nesse mundo que é material. Então, a alma imaterial, ela está utilizando um instrumento material para conseguir habitar esse mundo, para conseguir sobreviver nesse mundo, para conseguir
se locomover, por exemplo, para conseguir se expressar aqui. Aqui vale lembrar que Platão, na sua obra em geral, ele está fazendo uma distinção entre duas realidades, realidade sensível e realidade inteligível, né? Acontece que Platão vai identificar nessa realidade inteligível, que seria ali a capacidade, né, de abstrair, aonde habitariam, segundo ele, as ideias, os conceitos das coisas, onde existiria uma racionalidade pura, ele vai identificar nisso o que ele chamou de perfeição. E nessa realidade sensível, que é a material, né, que é a corpórea mundana, ele vai identificar uma inferioridade, né, uma imperfeição. Porque segundo a ideia, a teoria das ideias de Platão, existiria um mundo metafísico perfeito, o mundo das ideias, e tudo que existe aqui nesse mundo corpóreo, nesse mundo físico, sensível, seria cópia daquele mundo, né? Ou seja, imperfeito, né? Finito. Vocês podem encontrar mais informações sobre essa distinção entre o mundo das ideias e o mundo sensível na aula Platão e o mundo das ideias, postada aqui no nosso canal, e também na aula O Mito da Caverna de Platão, que também vai falar um pouco sobre isso para explicar a teoria, né, idealista platônica. Como a alma ela estaria ligada, ela estaria reconhecendo-se com aquele mundo das ideias, né, uma realidade metafísica, uma realidade inteligível, seria também algo perfeito. Sendo algo perfeito, é algo infinito. Então, para Platão, a alma ela não teria fim, ela seria infinita e ela poderia habitar vários corpos. Então, Platão já está trazendo aqui uma primeira noção de reencarnação, né, de uma alma que consegue passar de um corpo para o outro. E aí, para isso, são precisos alguns processos, né, antes que essa alma, segundo Platão, né, que essa alma tivesse que passar antes de habitar um outro corpo. Primeiro, o esquecimento, né, a alma, ao corpo padecer, o corpo que é finito, que é mortal, morrer, essa alma, ela deixaria de habitar esse corpo e passaria por um processo de esquecimento daquelas vivências, tá? E aí ela seria inserida posteriormente em um outro corpo, né? Nasceria de novo no mundo carnal. E aí seria possível, segundo Platão, um processo do que ele chamou de anamnese, né? Que seriam reminiscências, lembranças que a alma tem de vivências anteriores a partir do momento em que a pessoa vai buscando conhecimento, né? Então ela vai buscando conhecimento, ela vai acessando ali as reminiscências de conhecimentos anteriores que ela já teve. E aí estariam, por exemplo, as noções matemáticas, né? O entendimento da ordenação da natureza e etc. E é interessante para fazer um paralelo com uma ideia mais atual, né, que surge lá já no final da modernidade, no início da contemporaneidade, é a noção de reencarnação utilizada pelo espiritismo de Allan Kardec, pelo espiritismo kardecista. Porque a inspiração dessa ideia de reencarnação, ela está justamente lá nos textos de Platão, né? Assim como o cristianismo católico retirou muitas ideias de Platão, que viveu no século V a.C., mais ou menos, o kardecismo, né, uma religião, uma nova vertente da religião cristã, também vai pegar essa ideia lá no platonismo, na filosofia platônica. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se você gostou, pode curtir, pode compartilhar, se inscreva aí no nosso canal, pode seguir a gente nas redes sociais também e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só acessar aos links que estão aqui na descrição do vídeo. Até a próxima!